Antes de mais, dar as boas-vindas naturalmente à delegação da FENPROF aqui hoje presente, de referir a grelha de tempos que temos para esta audição. Temos uma intervenção inicial por parte dos peticionários de 10 minutos para exporem aquilo que bem entenderem. Depois, os grupos parlamentares terão 3 minutos cada para colocarem as questões que entenderem por pertinentes. E, no final, terão novamente 10 minutos para responderem às questões colocadas pelos senhores deputados. Portanto, eu passava de imediato a palavra aos peticionários. Façam favor. Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou ler para tentar não ir além dos 10 minutos, ou se passar meio minuto, nós descontamos no fim e ficamos todos na mesma. Então, antes de mais, um bom dia às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Infelizmente, não é de hoje, mas de várias governações do nosso país, a profissão de professor tem vindo a ser desvalorizada por palavras, atos e omissões de governantes e outros titulares de cargos políticos que deveriam ter a preocupação de respeitar, valorizar e estimar os profissionais docentes. Enquanto isso não mudar, a profissão não será atrativa para os jovens e, enquanto isso não mudar, os jovens professores continuarão a abandoná-la e os que concluem o secundário só ingressarão nos cursos de formação inicial de professores se a sua nota não lhes permitir o acesso a outros cursos. Como se afirma no texto da petição, de uma forma geral, os docentes cumprem os seus deveres profissionais, esforçam-se por não deixar alunos para trás, empenham-se na atividade que desenvolvem. E quem achava o contrário ou não sabia disso, tem tido a confirmação, neste muito exigente tempo de confinamentos, ensino remoto de emergência, intermitência de alunos nas salas de aula. É, pois, legítimo que reclamem respeito, justiça e a efetivação dos seus direitos, que é o que trata esta petição. Respeito, justiça e efetivação do direito a uma carreira digna e valorizada. Daí reclamarmos a contagem integral do tempo de serviço no posicionamento na carreira e o fim das vagas que já retêm mais de 5.000 professores nos 4º e 6º escalões. É que essas duas entorces, agravadas por normas de transição entre estruturas de carreira, levam a que, por exemplo, um professor com 20 anos de serviço em 2005, repito, estivesse no 8º escalão, índice 245, com 2.227,93 euros e líquidos. E hoje, 17 anos passados, em 2022, pelo Estatuto da Carreira Docente, deveria estar no 6º escalão, o mesmo índice, com 2.254,72, portanto, mais 26,79 euros, mas, de facto, salvo raras exceções, está no 2º escalão, índice 188, com 1.730,16 euros, isto é, menos 497,77 euros. Se falarmos de um professor com 26 anos de carreira em 2005, portanto, há 17 anos, estava no topo da carreira, 10º escalão, índice 340, ganhando 3.091,81 euros e líquidos. Hoje, em 2022, pelo ECD, estaria no 7º escalão, índice 272, com 2.503,21 euros, ou seja, menos 588,67. Mas, na verdade, encontra-se no 3º escalão, índice 205, com 1.886,21, menos 1.205 euros. E, em limite, no 4º escalão, índice 218, com 2.006,25 euros, ou seja, menos 1.085 euros do que há 17 anos atrás, sem contar que aqui com a desvalorização dos salários na administração pública. Ou seja, o salário de um professor com 26 anos de carreira hoje é, e líquido, 35% abaixo do que era há 17 anos atrás. Se ainda for contratado a termo, como acontece com muitos, com 10, 20 ou mais anos de serviço, estará no 1º escalão. E se tiver horário incompleto, como é norma de todos os que assumem os horários dos que se aposentam, então chega a ganhar abaixo do salário mínimo. Respeito, e volto a respeito, que é disso que falamos nesta petição, respeito pelo esforço e o mérito absoluto dos docentes, manifestado na sua avaliação de desempenho e acabando, e é uma clara exigência dos professores,
com cotas na avaliação que fazem com que professores avaliados com excelente, que chega a superar os 9,90 numa escala de 1 a 10, deixam para bom, sendo-lhes atribuído 7,9, ou seja, menos 2 pontos, com todas as consequências que daí resultam, muitas vezes ficando atrás de alguém que com uma nota inferior, mas da escola ao lado, fica na mesma sem descer, porque a cota o abrangeu. Respeito pelos professores eliminando a precariedade, pois como o Sr. Primeiro-Ministro afirmava em abril de 2017 na Rádio Renascença, e tem repetido, o Estado não está acima da lei e uma das regras fundamentais, dizia o Sr. Primeiro-Ministro, é que a precariedade é proibida. Pode o Governo dizer que nos últimos anos vinculou alguns milhares de professores, mas não fez mais do que aquilo a que estava obrigado. O que deveria era reconhecer a insuficiência do que fez. Vejamos os números de vinculações e de contratações em horários anuais, só até ao início de cada ano letivo nos últimos 3 anos. Em 2019-20 vincularam 542 professores, mas foram contratados para horários completos e anuais logo no início do ano 6.616. Em 2021 vincularam 872, mas foram contratados para horários completos e anuais 8.840. Para este ano, vincularam 2.424, mas foram contratados no início do ano para horários completos e anuais 9.370. Isto prova que a margem para vincular era muito, mas muito maior, só que não quis o Governo. Falemos de idades, para se perceber melhor. Em 19-20, a média de idades de entrada nos quadros de vinculação dos professores foi de 44,3 anos. Em 2021, de 45,82. Este ano, de 46,2. Ou seja, quantos de jovens aguentam até quase aos 50 anos em precariedade para depois estabilizarem e ingressarem na carreira? Completo os números da precariedade com os atuais. 11.351 professores precários com 10 ou mais anos de serviço, dos quais 4.991 têm mais de 15 anos de trabalho e 1.931 lecionam há 20 ou mais anos com contratos a prazo. Temos uma norma travão, é verdade, mas não trava a precariedade, trava de facto o acesso à estabilidade. Respeito pelos professores, rejuvenescendo a profissão, o que também passa por permitir a aposentação dos mais velhos, dos que já têm mais de 40 anos de serviço e descontos, e permitindo a aplicação da pré-reforma aos professores, como aliás foi promessa do anterior Governo. Só a saída dos mais velhos permitirá a entrada dos mais jovens e a sua mais rápida entrada nos quadros e na carreira. Respeito pelos professores, eliminando todos os abusos e ilegalidades que continuam a afetar os seus horários de trabalho, fazendo com que a média de horas de trabalho por semana não sejam as estabelecidas na lei, 35, mas muito acima disso, na ordem das 46, conforme apurado em diversos estudos realizados no nosso país. Respeito pelos professores, que não existe no processo em curso de mobilidade por doença, em vez de se apertar na fiscalização, punindo as eventuais situações fraudulentas, são tomadas medidas que impedem muitos de requererem a mobilidade. É brincar com aqueles que têm doenças incapacitantes, impedi-los de se deslocarem do Barreiro para Lisboa, porque em linha reta, medida sobre o rio, são menos de 10 km. É indigno para a administração educativa impedir a deslocação de um professor de Coimbra para Cantanhede, porque do portão da Câmara Municipal de Coimbra para a EB 23 de Cantanhede são apenas 19.980 metros e, portanto, faltam 20 metros de um professor que foi operado aos 2 joelhos por 20 metros e, por azar do portão não ser um pouco mais à frente, não vai poder ter esta mobilidade. Senhores deputados e senhoras deputadas, sabemos por um passado um pouco mais distante, mas confirmado na semana que passou, que os professores são um grupo malquisto, mal amado, tratado com pouco respeito por parte de quem deveria, em primeiro lugar, valorizar estes profissionais, pois a sua valorização reflete-se na valorização das escolas e nas aprendizagens dos alunos. Não compreendemos, e os professores não compreendem, que colegas seus cheguem a lugares de decisão política e esqueçam as dores da profissão, trocando-as por interesses de forma mais elevada se parecem erguer. Que sejam esquecidos os quase 20 anos de trabalho necessários para os professores se livrarem da precariedade. Que seja esquecido o nível salarial que não se desvalorizou 11%
como para a generalidade dos licenciados, mas mais de 30% nos professores. Que seja esquecida a situação em que se encontra uma carreira despedaçada por medidas tomadas com esse propósito. Que seja esquecido o envelhecimento de uma profissão que resulta de um regime de aposentação que obriga a trabalhar muito para além do que seria justo, expectável e que até foi compromisso dos governantes e com particular ênfase para aqueles que se encontram em monodocência. Queremos que nos ouçam no Parlamento, mas que esta voz também chegue ao Governo. Os peticionários querem que respeitem os professores, querem que a valorização dos profissionais da educação, neste caso educadores e professores, deixe de ser 31 de boca e passe a ser correspondida com políticas e medidas concretas. Esta é uma matéria de grande importância em Portugal como no mundo e é essa a razão porque hoje mesmo o Ministro da Educação se encontra em Paris, na preparação da pré-cimeira Transformar a Educação, que culminará em setembro com a cimeira promovida pelo Secretário-Geral da ONU, em Nova Iorque, em que, para além dos temas da inclusão, do digital e do desenvolvimento sustentável, teremos outro tema sobre investimento na educação e um quinto relativo à atratividade da profissão docente. É preciso que Portugal seja coerente e passe a fazer boa figura no estrangeiro por conta do que cá se faz e não só por conta do que lá se diz. Obrigado. Muito obrigada pela esta intervenção inicial. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estamos aqui para discutir e debater a petição 8, 15ª primeira, intitulada Reclamamos Justiça, Efetivação e Nossos Direitos e Respeito por Horários de Trabalho, apresentada pela FEMPROF, com 17.450 assinaturas. Antes de mais, cumprimentar os representantes da FEMPROF e, na pessoa deles, aqueles que aqui representam. Saudar o regular, não é preciso, terá que ser ressaudar o salutar e regular exercício do direito de participação por parte da FEMPROF, acompanhada de professores e pelos professores. É sempre de aplaudir. Os assuntos trazidos nesta petição, muitos dos quais têm sido abordados na relação com a hierarquia educativa, designadamente com o Ministério da Educação, no debate na Assembleia da República, que farão o favor de reconhecer que lhe tem dado a atenção que é necessária, pelo menos em termos de debate e discussão, e mesmo na reflexão publicamente promovida pela FEMPROF. Portanto, são realmente assuntos recorrentes. Neste caso, a petição dirige-se em primeira linha, aliás, como faz excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Ministros, dirige-se em primeira linha ao Primeiro-Ministro, aos Srs. Ministros, portanto, ao Governo. E bem, estas são matérias, as 5 ou 6 matérias que aqui traz, são de índole nomeadamente, marcadamente executiva, primeiro num nível de estrutura educativa e num nível laboral e de condições do exercício da profissão. Seja como for, a Assembleia da República competirá sempre debater convosco e com quem aqui venha estes assuntos e fiscalizar a ação do Governo, emitindo mesmo, porque não, posições sobre soluções encontradas ou encontrar. Esta matéria, convirão que, tendo 3 minutos para abordar, daria pelo menos para 5, 6 audições. Portanto, se as trouxeram aqui todas juntas, é porque contam que a nossa intervenção, que se tem que conter em 3 minutos, seja mesmo nesses termos e não noutros que podia ter acontecido se realmente fossem repartidas pelas audições que podiam ter acontecido. Portanto, a abordagem genérica terá que ser evidente. Vamos partir imediatamente do ponto de partida, que é o papel dos professores, reconhecido, não temos qualquer pejo em reconhecer o parágrafo que realmente inicia a vossa petição. Nós também reconhecemos um papel importantíssimo dos professores na educação, na fixação de alunos, na promoção da escola, na promoção das igualdades e tantas outras coisas que realmente os professores garantem. Depois,
Partimos também que há necessidade da defesa de a valorização ou revalorização da profissão docente, a dignificação da carreira, a melhoria das condições de trabalho. Esse é o ponto de partida vosso e é o nosso ponto de partida. O que foi feito? Em 3 minutos não o vou dizer, já o dissemos vezes sem conta, inclusivamente em plenário, que muito foi feito até agora, que não é possível aqui, neste tempo e neste espaço que nós aqui temos para debater, de fazê-lo. E já estou a acabar e ainda não comecei. O que há a fazer, há muita coisa a fazer, há muito. Já foi enunciado, inclusivamente, pelo Ministro, que está empenhado nas melhores soluções. Designadamente, de revisão do modelo de recrutamento, tendo em conta a estabilização, a vinculação, a agilidade na gestão dos recursos humanos, na condição de fixação de trabalhadores, na alteração de habilitações para a contratação, numa revisão geográfica diferente dos quadros de zona pedagógica. Todas estas matérias, como sabem, melhor do que nós, são procedimentos de negociação coletiva com estruturas sindicais que terão que levar a um novo quadro legal. Será nessa sede que a FENPROF muito mais bem terá papel a desempenhar. Para concluir, não conseguir abordar ponto nenhum, de qualquer maneira, ia para o último, já que me é possível, e se houver segunda ronda, lá voltarei, que será a questão da descentralização. Aí não há dúvida nenhuma. Este, para o PS, é um desígnio nacional, assumido nacionalmente, combate ao centralismo, é uma pedra angular da reforma do Estado, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, tem um papel estruturante e reformador. É um assunto bem resolvido para o Partido Socialista. Muito obrigado. Obrigada. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Carla Madureira. Obrigada, Sra. Presidente. Saudamos a FENPROF e os cerca de 17.450 peticionários. Estamos hoje, nesta manhã, a debater alguns dos assuntos que são, de facto, uma suma dos problemas que aqui trouxeram, não são novos, e há um ponto em comum da FENPROF com o PSD, que é o respeito que os professores nos merecem. É claro que tal respeito não se compadece com as falsas expectativas nem com os meros anúncios que são feitos pelo Governo. O Governo fez crer que o problema da sustentabilidade das contas públicas deixou de existir a partir de 2015, fez parecer que a austeridade estava arredada para sempre, mas afinal ela nunca saiu da equação, apenas assumiu outros nomes e outras coreografias. Não deixa de ser também surpreendente que, envolvidos quase 7 anos desta governação socialista, continuamos a discutir exatamente as mesmas matérias. Aliás, esta petição é muito, ou não difere muito daquilo que o Dr. Mário Nogueira publicou no Jornal Público no dia 25 de junho de 2018. À data, o Dr. Mário Nogueira dirigia-se ao então Ministro Tiago Brandão Rodrigues e agora o pedido para que estes problemas sejam resolvidos caberá ao Ministro em funções, João Costa. Daqueles assuntos que estão aqui nesta petição, é conhecida a posição do PSD relativamente ao modelo colegial de gestão e administração escolar. Sabem bem que esta gestão democrática, como assim chamam, perfilhada pela FENPROF, não é aquela que defende o PSD. Acreditamos que o atual regime de autonomia e gestão das escolas não é perfeito, mas correspondeu a um salto qualitativo do sistema educativo. Recusamos o regresso a modelos de gestão e administração do século passado, sob falsos pretextos de democraticidade, e este assunto é bem conhecido da FENPROF. Sobre a descentralização, claro que o Governo conduziu muito mal este processo e, infelizmente, quase que deita tudo a perder. Nós concordamos, o PSD concorda com a descentralização de competências nos municípios e com o aprofundamento da autonomia das escolas, os processos estratégicos para a melhoria da educação e para fomentar as dinâmicas de participação das comunidades escolares. Mas a descentralização de competências não pode servir para alijar a carga orçamental, como pretende fazer crer o Governo. Autonomia, maior responsabilidade e consequentes níveis crescentes de decisão, porque é com as comunidades escolares que se deve promover a verdadeira democracia, a legítima participação social e cívica. E perante estes factos, realmente em 3 minutos é muito pouco tempo para discutirmos cada um deles. Estes assuntos que são os velhos problemas da educação nos últimos anos. Queria só deixar-vos uma questão, saber se com o Ministro João Costa já houve reuniões que vos deixasse alguma
alguma esperança e alguma mudança prevista para os próximos tempos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Maitá Ribeiro. Faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os demais membros da Comissão. Saúde a FENPROF, na pessoa do Secretário-Geral, o Dr. Mário Nogueira. Para dizer que o Chega apoia as reivindicações da FENPROF em 3 pontos muito objetivos. Primeiro, na defesa intransigente dos professores. Segundo, na recuperação integral do tempo de serviço. Terceiro, no fim das cotas no acesso ao 5º e 7º escalão. Só que gostaria de deixar uma nota, que é o pressuposto do Chega, que tem a ver com a redução dos currículos e cargas horárias para que isto seja sustentável. É uma posição do Chega. E gostaria de deixar uma questão à FENPROF, que é esta: saber se existe disponibilidade da parte da FENPROF para dialogar com o Chega. Eu digo isto porque nós vivemos em democracia e as democracias estão justamente para gerir posições distintas e até contraditórias, neste caso sobre como defender os professores. E quanto mais essas perspectivas forem diferentes, tanto mais vantagens terão os professores. E gostaria, como é o nosso primeiro encontro, deixar claro que para o Chega a defesa das carreiras, a defesa salarial, a defesa da dignidade social de educadores e professores passa pela rejeição da politização e da partidarização do ensino. Nós assumimos claramente que somos de direita, mas não queremos uma escola pública de direita ou conservadora. O que nós exigimos é uma escola ou um ensino politicamente neutro. Portanto, é nosso dever respeitarmos as diferentes sensibilidades cívicas, sociais, políticas e até religiosas que confluem no ensino, dos professores, dos alunos, das famílias. Portanto, na nossa perspectiva, e neste debate ficou claro, o ensino continua a ser um monopólio da esquerda e muitas vezes circunscritos a disputas entre o PS e o PCP, às vezes o Bloco. Por isso é que não se enfrentam problemas estruturais que depois têm consequências salariais, como é o caso da indisciplina, que é uma das bandeiras do Chega. Agora passo a uma segunda questão, que é esta. Eu solicito à FENPROF que clarifique, se considerar oportuno, se realizou ou tenciona realizar referendos ou consultas individuais, livres e secretas a cada professor sindicalizado ou, eventualmente, aos professores em geral, sobre as matérias específicas que aqui apresentam umas outras. Por exemplo, a posição dos professores em relação aos exames nacionais. O Chega apoia inequivocamente a proteção laboral dos professores, mas essa proteção será tanto mais eficaz quanto mais os professores forem efetivamente auscultados pelos sindicatos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a FENPROF, os seus dirigentes, saudar a FENPROF pela realização desta petição, terem trazido aqui à Assembleia da República um conjunto de questões que efetivamente constituem um problema e contribuem para a desvalorização a sua não resolução contribui para a desvalorização da profissão, da carreira de professor. Gostaríamos também daqui de saudar naturalmente todos os professores pelo seu empenho, trabalho, mas pela sua presença na defesa da escola pública e também na melhoria das condições de educação para todos os estudantes. Queria, nesta audição, naturalmente fazer aqui algumas referências a aspectos concretos, porque aquilo que é aqui colocado nesta petição, seja a contagem integral do tempo de serviço para efeitos de progressão, as questões que se prendem com a progressão na carreira, em particular dos 5º e dos 7º escalões, a questão da avaliação, da precariedade, da aposentação, dos horários de trabalho, são os aspectos que o PCP, ao longo de todo este tempo, tem tido intervenção com propostas
e soluções concretas para a sua resolução. Lamentamos que na Assembleia da República, por parte das restantes forças políticas, não tenha havido vontade política para, de facto, se dar estes passos e permitir a valorização da profissão, a valorização da carreira. Ainda nesta, aliás, ou já nesta legislatura, há aqui questões que são da mais absoluta justiça, quando falamos de considerar todo o tempo de serviço para efeitos de progressão. Foi tempo trabalhado, foi tempo em que os professores disseram presentes, foi tempo em que não pode ser apagado, não pode ser ignorado. E, portanto, esta é uma questão de fundo. E ainda neste Orçamento do Estado avançámos com proposta neste sentido, lamentamos que tenha sido rejeitado. No que diz respeito às vagas dos 5º e do 7º escalão, foi outro aspecto que também ainda recentemente trouxemos à Assembleia da República, assim como as questões da vinculação de todos os professores com 3 ou mais anos de serviço, exatamente para garantir a estabilidade, para garantir uma carreira, para garantir de facto a sua valorização. E não podemos deixar de fazer esta referência, e já agora, para acrescentar, no início desta reunião de hoje da Comissão de Educação, nós já tínhamos trazido também um requerimento para ouvir a FENPROF e o Ministro da Educação a propósito das alterações do regime de mobilidade por doença. Foi aprovado, esperemos que estas audições se realizem rapidamente, porque consideramos que é muito importante aprofundar a discussão sobre estas matérias, até tendo em conta que aquilo que foi aprovado não teve acordo por parte das estruturas sindicais, aliás, e é muito preocupante que a proteção da saúde dos professores não tenha sido um elemento presente nessa legislação que agora foi publicada. Para terminar, o meu tempo está a terminar, mas para dizer o seguinte e para pedir à FENPROF que também possa aqui desenvolver uma questão, porque nós estamos muito preocupados, é imperioso valorizar os professores e valorizar a profissão e valorizar as carreiras. E estamos a ver os impactos que isso está a ter ao longo de todos estes anos, não só na desmotivação, mas de facto de haver muitos jovens que não tenham optado por essa profissão. Esta desvalorização, vou mesmo terminar, esta desvalorização está a ter consequências e está a ter consequências neste momento na falta de professores nas escolas. Nós consideramos que o caminho tem que ser pela valorização da carreira, tem que ser pela valorização da profissão. Esta é uma questão central. Quando falamos de qualidade da escola pública, que o que nós pretendemos é, de facto, a valorização também daquilo que são as aprendizagens por parte dos estudantes, é fundamental a valorização dos professores e das suas carreiras. Obrigada. E, portanto, gostaria também de solicitar da FENPROF que pudesse fazer uma referência a esta matéria, daquilo que considera que é necessário. Aliás, está aqui já um conjunto de questões que são importantes no quadro dessa valorização, mas tendo em conta esta situação preocupante, até tendo em conta a preparação do próximo ano letivo. Peço imensa desculpa, Sr. Presidente, por me ter prolongado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Eu queria cumprimentar no professor José Costa, na professora Albertina Pena e no professor Mário Nogueira, a FENPROF. Duas notas prévias, uma para pedir desculpa porque talvez eu tenha que sair um pouco antes do final da audição. A segunda é para pedir um comentário lateral à FENPROF, porque muitas vezes nestas audições, mas eu acho que esta é a audição perfeita para introduzirmos este tema. Muitas vezes nestas audições o Chega tem introduzido a proposta da suposta neutralidade do ensino. Eu sei que a FENPROF tem relações fortes com os professores do Brasil e com os sindicatos de professores do Brasil e gostaria, se pudesse, e se tivesse tempo, num comentário lateral, para nos explicar como é que a neutralidade do ensino serviu à perseguição dos professores no Brasil e um clima de autêntica censura aos professores e, portanto, como é que este princípio não é um princípio de valorização dos professores, pelo contrário, é um princípio de perseguição e de censura à classe docente. Relativamente às questões que aqui colocam, todas elas já foram objeto de propostas do Bloco de Esquerda que, por várias configurações, acabaram por ser chumbadas no Parlamento ou
quando não foram chumbadas no Parlamento. A única vez em que conseguimos, por via de uma maioria parlamentar, aprovar um projeto de resolução que obrigaria o Governo a negociar com os sindicatos um conjunto de matérias, tendo em vista alguns critérios, nomeadamente a vinculação dos professores, a graduação profissional, uma revisão do regime dos concursos que pudesse ter em vista a estabilidade na carreira. O Partido Socialista e o Governo entendeu enviar esse projeto de resolução para o Tribunal Constitucional, considerando que violava as competências próprias da Assembleia da República e que se imiscuía nas competências do Governo. Mas esse é o principal problema, é porque o Governo tem-se recusado a olhar para a questão da falta de professores como uma consequência da desvalorização sistemática da carreira dos professores. E aquilo que ficou aqui bem demonstrado é que uma carreira que foi vista e até apontada como sendo uma carreira de privilégio, uma carreira favorecida em relação às restantes carreiras da administração pública, uma carreira que, inclusive, se criou o mito de que tinha progressões automáticas, agora o que se vê é que, na realidade, fruto de alterações que foram pontuais, mas sendo pontuais tiveram consequências muito definitivas e muito estruturantes, essa carreira veio-se a desvalorizar não só socialmente, mas também na prática. A negação da recuperação do tempo de serviço, junto com a questão das vagas do 5º e 7º escalões, com uma avaliação injusta por cotas e com vários congelamentos que foram feitos, acabaram por substituir a graduação e o tempo de serviço como uma forma privilegiada de progressão na carreira e introduziram critérios que hoje ninguém entende muito bem, mas que os professores sentem como arbitrários e que sentem como injustos. E, portanto, eu não vou referir-me especificamente a cada ponto. Queria reconhecer, da parte do Bloco de Esquerda, eu acho que isso é evidente, que nós entendemos que cada um destes pontos apresentados em relação à carreira dos docentes é um dos fatores que neste momento pontua na desvalorização da carreira docente, que provoca a falta estrutural de professores que nós temos nas escolas. E que essa falta de professores, e termino, está diretamente relacionada com a recusa do Governo, apesar de todos os apelos feitos e de tudo aquilo que o Parlamento já aprovou ou quase aprovou em nome dessa negociação, o Governo recusa-se a negociar com os sindicatos nos termos que são aqueles que deveriam ser os dessa negociação, que é o respeito pela graduação, pela carreira dos docentes, pela escola pública. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora aos peticionários para uma intervenção final para responderem às questões colocadas pelos senhores deputados. Façam um favor. Agradeço as intervenções também. Também 3 ou 4 notas e provavelmente vou repetir aqui alguns números. Dos docentes atualmente em exercício, 48,3% estão posicionados até ao 4º escalão. Estamos aqui a falar da progressão na carreira. E no 4º escalão, destes que estão posicionados, 25% estão mesmo retidos por aquele, enfim, perverso sistema de avaliação de desempenho. Nós já dissemos, de vagas e cotas. Portanto, esta é uma realidade. E são docentes, também foi aqui dito aqui pelo professor Mário, que têm uma média de idades de 49,9 anos. Portanto, são pessoas que têm 50 anos de idade e que não atingiram sequer metade da carreira, da progressão na carreira. E são docentes que estão há 16 anos, mais coisa, menos coisa, a maior parte deles da apresentação. E, portanto, esta é a realidade do que vai acontecer daqui a 16 anos. Portanto, não atingiram metade da carreira. Portanto, dificilmente chegarão a esmagadora maioria destes professores ao último terço da carreira. Portanto, agora, a questão que se põe é esta. Este chumbo de propostas que têm sido levadas à Assembleia da República, por parte, nomeadamente, do Partido Socialista, é uma condenação a estes e aos outros professores que estão na carreira. E uma condenação porquê? Enfim, sabemos que os professores dão tudo às escolas e, portanto, há algum reconhecimento, mas depois, na prática, isto, enfim, não se traduz em nada. Agora,
O programa eleitoral do Partido Socialista fala, e bem, na construção de um pacto social para a educação. Mas onde é que ele está? Nós estamos de acordo. Agora, isto implica que se construa um diálogo efetivo com os sindicatos, que nunca aconteceu. E, de facto, respondendo ali à pergunta da deputada Joana Mortágua, não aconteceu. Houve, de facto, uma reunião de apresentação de credenciais, enfim, e bem, foi a primeira. E a segunda foi o tal processo da mobilidade por doença, onde a proposta inicial que o Governo levou à negociação foi a proposta final, portanto, praticamente não houve alteração nenhuma. E, portanto, agora vale a pena estar a falar especificamente do que foi isso. E o que os professores querem é um diálogo, de facto, para a resolução dos seus problemas, com eles e com as suas organizações mais representativas, e isso não tem acontecido. E, de facto, os professores estão muito cansados, desiludidos, querem respostas e não têm. Hoje, na Antena 1, a partir das 11 horas, vai decorrer um debate, enfim, uma antena aberta, e onde o que vai estar em cima da mesa são 3 questões. 10 mil professores abandonaram a profissão, e nós achamos que, enfim, que foram mais. Mas pelo menos 10 mil professores abandonaram a profissão porque esta não lhes dava as garantias necessárias de estabilidade. A procura de cursos por alunos na última década e meia, nas escolas superiores de educação que oferecem os cursos de formação para a docência, caiu cerca de 70%. Portanto, esta é uma realidade da desvalorização da carreira. E também foi dito, e é comprovado, que, supostamente, que nos próximos anos milhares de alunos nunca vão ter o conselho de turma completo. Portanto, vai faltar no mínimo sempre um professor. E esta é a realidade. A questão da desvalorização da deputada Joana Mortágua sobre a questão do Brasil, e de facto aquilo confirma-se, mas há outra coisa que também fez que a educação no Brasil retrocedesse décadas, nomeadamente a educação pública, a escola pública. Foi o processo de municipalização do Brasil que está muito estudado. E há um colega também, um sindicalista brasileiro, enfim, que é o Roberto Leão, que tem uma frase muito interessante, que até foi, enfim, ventilada N vezes no último Congresso da Federação, é que o desinvestimento na educação não é uma fatalidade, é sempre e sempre foi uma opção política. E pronto, é isto. Obrigado. Eu acho que me excedi um bocadinho, um minuto e tal. Temos mais 6 minutinhos para dizer, pronto, eu também em relação às questões que o Partido Socialista colocou, passou os 3 minutos, quase só a lamentar-se de só ter 3 minutos, acabámos por não ter questões. Mas apenas um aspecto que eu acho que era importante dizer. A FENPROF não é contra a descentralização da educação, pelo contrário. O que a FENPROF é contra é a municipalização da educação através de um processo que retira, não ao Poder Central, competências para atribuir ao local, mas retira às escolas competências para atribuir às câmaras. Tão simples como a contratação de pessoal não docente, tão simples como a gestão de recursos. Esse é que é o problema. Descentralizar é passar do centro para a periferia, não é passar das escolas para os municípios. Porque naquilo que deveria ser dado às escolas e descentralizado, um exemplo, a decisão sobre o número de alunos por turma, disso não abre o Governo mão. Disso continua centralizado. E, portanto, é assim para o país inteiro. E esse é que é o problema que nós colocamos em relação, não à descentralização, mas ao processo que, na verdade, está em curso e que, em muitas matérias, é de recentralização e não descentralização. E essa é que é a nossa discordância de fundo. Houve, de facto, como disse o meu colega José Costa, uma reunião com o Sr. Ministro da Educação no dia 27 de abril, mas foi uma reunião em que juntou as organizações todas, as que existem, as representativas, as que representam, têm representação na Concertação Social e outras que, enfim, também existem, na verdade, embora sem que haja uma medição de representatividade do nosso país, não sabemos exatamente o que representam. Foi uma espécie de sessão plenária, de simpatia e de cumprimentos, mas falta a reunião, que aliás insistimos já 2 vezes com o Sr. Ministro João Costa,
falta a reunião no sentido de nós definirmos para a legislatura as prioridades negociais e quais são os aspectos, precisamente para que poderão ser negociados, precisamente para não termos que recorrer à Assembleia da República. A nossa vinda à Assembleia em sucessivas petições tem a ver com o facto de não termos interlocutor no Governo, porque se tivéssemos não precisaríamos de cá vir. E há anos, há 3, 4 anos, que há um bloqueio completo e absoluto do Ministério da Educação. Esperamos que, com o novo Ministro, isso possa ser alterado. Agora, até agora não foi, mas aguardamos, sabemos que esteve na Tanzânia, está agora em Paris, vai a seguir a Londres, mas logo a seguir é necessário que nos sentemos e que possamos ver exatamente quais são os aspectos, com consciência que nós temos, que não se resolve tudo de uma vez e que algumas das matérias têm um peso orçamental em que nós estamos absolutamente disponíveis para negociar faseamentos. O que nós não podemos é ter um país que tem professores tratados de uma maneira no continente, tratados de uma maneira diferente nos Açores e tratados de uma outra maneira ainda na Madeira, sendo que a da Madeira e dos Açores converge, ou seja, os professores não são retidos na carreira pelas vagas, os professores têm o seu tempo de serviço a ser recuperado faseadamente e os do continente, aqui até curiosamente ao contrário, porque são a maioria, parece que são filhos de outra mãe e, portanto, com o tratamento que é dado e sabendo nós que muitos dos colegas que lá estão são continentais, virão para o continente e isto irá mostrar à evidência a diferença de tratamento entre professores com o mesmo tempo de serviço e com as mesmas condições de trabalho. Falou-se aqui, eu acho que é importante também, porque é que vimos à Assembleia da República. Eu lembro que a Assembleia aprovou no final da legislatura anterior 2 leis, a 46 e a 47, ambas destinadas a combater a precariedade. O Governo decidiu recorrer ao Tribunal Constitucional, é verdade, mas esse é um processo que não suspende a aplicação dessas 2 leis. O certo é que o Governo, pura e simplesmente, ignorou-as e, portanto, desrespeitando a própria Assembleia da República, porque ao ter recorrido ao Constitucional, e esse é um direito que o Governo tem, evidentemente, não poderia ter suspendido as leis, tinha que as aplicar e não aplicou. Uma tem a ver com a precariedade nas escolas de ensino artístico, António Arroio e Soares dos Reis, e outra tem a ver com a realização da revisão de concurso. E isto é que é estranho, que um Governo ache que pode, de facto, passar ao lado da execução de leis que foram aprovadas. Quanto à escola sem partido, enfim, a escola sem partido, a escola neutra, por exemplo, é a escola que a alternativa para a Alemanha, o AfD, também tem lá e que depois leva a que se filmem afirmações, delação e passagem nos sites daquilo que professores dizem e que eventualmente não é neutro. Agora, o problema é que esta coisa da escola neutra, e quem conhece bem o que se passa no Brasil sabe bem isso, é tudo menos neutro, É, de facto, aliás, defendido, e sabemos bem por quem, por aqueles que da escola neutra passaram às escolas militarizadas, em que os funcionários são militares, em que os alunos são tratados com punições absolutamente severas e, portanto, se há coisa que a FENPROF não se identifica de forma alguma, nem troca aquilo que aqui vem pedir por defesa de escolas neutras ou coisas desse género, isso aí que fique claro que para nós a defesa da democracia, e a democracia não se defende com esse tipo de afirmação, a defesa da democracia para nós é fundamental e por isso é que a FENPROF se relaciona, mesmo quando discorda, com aqueles que sabe que defendem os que são os principais elementos da democracia em Portugal e, portanto, o nosso relacionamento com os grupos parlamentares e os partidos passam também por aquela que é a nossa apreciação sobre o respeito que têm ou não têm pelas normas mais elementares da nossa democracia, que estão vincadas, fixadas na nossa Constituição e, por isso, não temos que estar sempre de acordo em relação às matérias concretas, mas em relação ao Estado de Direito Democrático, esse temos que estar e é por aí que a FENPROF se orienta. Obrigado. Muito obrigada. Damos assim por terminada esta audição. Agradecer a presença dos peticionários e os contributos que aqui nos deixaram. Muito obrigada. Obrigado também.